Cartas à igreja, a vontade de Deus para a sua vida. Hoje o tema, igreja, cuidado com os que te fazem cair. Cuidado. Nós vamos olhar para a carta que Jesus enviou a João para a igreja de Pérgamo. Quero ler com vocês então Apocalipse 2, 12 a 17. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Que Deus abençoe a sua palavra no meu e no seu coração. Deixe o seu coração aberto, a sua mente, não se distraia com nada, porque Deus vai falar certamente ao seu coração. Esta é a segunda mensagem da série Cartas à Igreja, baseada no livro de Apocalipse do apóstolo João, cuja primeira mensagem intitulada Igreja, não perca sua essência, falamos de Éfeso, cujo amor havia esfriado. Começaram muito bem, mas depois de 40 anos, 50 anos, eles esqueceram-se da essência, que é o amor. Tudo na igreja deve ser regido pelo amor. E a igreja de Éfeso, depois de 50 anos de cristianismo, Jesus veio e disse para ele: eu tenho porém contra ti que você se esqueceu do seu primeiro amor. Que o seu amor pela obra de Deus nunca esfrie. Eu vou repetir isso. Que o seu amor pelo serviço na casa do Senhor, que o seu amor pelo seu irmão, que o seu amor pela obra de Deus, que o seu amor pelo reino de Deus nunca esfrie. Que cresça abundantemente. Ah, pastor, já fiz tanta coisa na igreja. Você não fez nada ainda, você está vivo. Você vai fazer muito mais daqui para frente. Amém, queridos? Não deixe esfriar. Fala para o teu vizinho aí, não deixe esfriar não. Não deixe esfriar. Fez muito até aqui, continue fazendo, porque ainda tem muito de Deus para você realizar. E hoje, não perca este momento de reflexão. Cuidado com os que te fazem cair. E estamos subordinados então à carta escrita por João, narrada, ditada por Jesus, para aquela igreja, a igreja de Pérgamo, que também tem um elogio, tem uma crítica, tem uma advertência, mas tem uma promessa. Amém, queridos? Jesus conhece tudo a meu e a seu respeito. Ele sabe o que pensamos, Ele sabe o que estamos planejando, Ele sabe tudo o que nós temos em mente para hoje e para esta semana. Ele sabe todas as coisas. Mas Ele também sabe que nós o amamos e não queremos errar, não queremos pecar. Nós queremos ter um coração, terra fértil, para que a semente do Evangelho possa crescer e nós possamos agradar ao Senhor em tudo. Trago uma reflexão também do pastor Edson Sturner, que ele é pastor da Igreja Viva. Ele é bacharel em teologia, pós-graduado em liderança exemplar, especialista em aconselhamento pastoral e libertação e cura, escritor, músico e compositor. Não é pouca coisa, né? Então, ele tem alguns apontamentos na teologia para nós nesta manhã, e nós vamos meditar na palavra de Deus ao longo desta. Os cristãos da igreja de Pérgamo se encontravam numa situação muito difícil.
A cidade de Pérgamo era a capital da Ásia nos tempos bíblicos do Novo Testamento, sob domínio do Império Romano. Então, como capital da província romana da Ásia, Pérgamo era, sem dúvida, uma cidade tão importante quanto Éfeso. A cidade de Pérgamo ficava localizada sobre uma montanha de rocha com cerca de 300 metros de altitude. Aos pés da cidade ficava o grande vale fértil do rio Caico. Pérgamo estava ao norte de Éfeso e ficava a cerca de 30 quilômetros do mar Egeu e pouco mais de 100 quilômetros da cidade de Esmirna. Estou dando esse panorama para que você saiba exatamente a importância e o quadro social, econômico, cultural daquela cidade e como estas coisas estavam influenciando diretamente na igreja. E nós precisamos ter muito cuidado com a cultura, com as artes, com o que assistimos, com o que vemos, com quem nos relacionamos, para que a ideologia do mundo não nos abrace e nos leve para um extremo de vida que não tem nada a ver com o cristianismo. E às vezes a gente morre por causa dessas coisas, a gente mata por causa dessas coisas, famílias se dividem. Eu vou repetir. Famílias se dividem, famílias se separam, membros da família param de falar uns com os outros, por causa de coisas que não tem nada a ver com a comunhão que temos em Cristo, a unidade que temos em Cristo. É para isso que eu quero que você olhe. Então, se nas últimas eleições, ou quem sabe nesta, você parou de falar com alguém, quem está entendendo? Diga amém. Se alguma coisa desta vida está te separando dos seus irmãos, quem está entendendo? Então hoje é tempo de você voltar os seus olhos para a palavra e para a vontade de Deus, porque nele há perdão, a graça, a compaixão, a misericórdia, a unidade, a comunhão, a bênçãos, 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 na unidade e na comunhão da igreja de Cristo. Então as coisas lá de fora não podem entrar aqui e dominar. Amém, queridos? Nós somos um. Vamos falar isso. Somos um. Somos um. Embora não tivesse um grande porto marítimo, embarcações pequenas alcançavam a cidade através da navegação pelo rio Caico por via terrestre. A cidade de Pérgamo era fácil acesso. A cidade ficava sobre a grande estrada que ia da cidade de Éfeso até Císico, uma cidade da Mísia. Atualmente, na região da antiga Pérgamo está a moderna cidade de Bergama, na Turquia, que recebe muitos visitantes interessados nas ruínas da antiga cidade. No século I depois de Cristo, Pérgamo já era uma cidade antiga. Inclusive, antes de ser dominada pelos romanos, Pérgamo foi durante séculos uma cidade helenística proeminente, ou seja, de cultura grega. A proeminência da cidade de Pérgamo começou por volta de 3 séculos antes de Cristo, ainda na dinastia dos Átalos. Foi nesse tempo que a cidade veio a se tornar a capital de um reino helenístico de importância considerável. Em 133 a.C., por ocasião da morte de Átalo III, Pérgamo se tornou província da Ásia e antes dos tempos romanos, os governantes de Pérgamo detinham o poder necessário para expandir seu controle da riqueza natural da cidade-estado, que lhes fora concedido livremente como patronos das artes, fazendo da cidade de Pérgamo uma das melhores e mais bonitas cidades gregas. Pérgamo era uma cidade que contava com construções importantes em seu tempo, reunindo edifícios públicos imponentes. Na economia, sua posição privilegiada sobre o vale do rio Caico conferia à cidade de Pérgamo uma posição de fortaleza que dominava sobre a zona rural daquela região. Preste atenção no que eu vou ler agora. A cidade foi um centro cultural greco-romano de referência. O nome Pérgamo faz referência à indústria de um pergaminho antigo que era preparado de peles de animais da cidade. Além de esse tipo de pergaminho ser utilizado pelo povo da cidade para escrever, ele também era negociado. Inclusive, na cidade havia uma biblioteca que chegou a acumular aproximadamente 200 mil rolos. Nos tempos bíblicos do Novo Testamento, Pérgamo era a cidade grande, com aproximadamente 150 mil habitantes. Para aquele tempo, 150 mil habitantes era uma metrópole, era gigantesco, 150 mil pessoas. A cidade também era famosa por sua escola de escultura e por ser um centro religioso importante. Na cidade
havia muitos templos e altares pagãos. Em Pérgamo havia templos para Zeus, Atena, Nicéfora, Dionísio, Catégemo e Asclépio ou Esculápio. Quem é da medicina aí tem mais familiaridade com estes últimos, e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também. O grande altar de Zeus era o monumento religioso mais imponente da cidade, com mais de 12 metros de altura. Esse altar ficou conhecido como o altar de Pérgamo. Gravem isso. Todo mundo de então reconhecia Pérgamo como a cidade do monumento a Zeus, objeto de idolatria, objeto de adoração e sacrifícios. A este lugar, Jesus falou: eu sei aonde você está, Pérgamo. Eu sei, igreja, onde você está. Aí é o trono de Satanás. Porque toda idolatria não vem de Deus e não é para Deus, mas é para o diabo. Por isso que eu e você precisamos entender que nada pode tomar o lugar do nosso Deus no nosso coração. Eu devo amar a minha esposa, eu devo amar os meus filhos, eu devo amar a minha profissão, eu devo fazer de tudo para que as pessoas que estão à minha volta recebam as bênçãos do Senhor. Eu devo amar a todos, mas acima de todos e tudo está o Senhor. Ele é intocável. Não há nada que Ele deve tirar da minha vida e da sua vida que nos afaste dEle. Não, queridos. Esta semana recebemos um relato terrível. Explica-se, mas não justifica-se. A dor é verdade. Quando você perde alguém que você ama, e você clamou, intercedeu, clamou, pediu, dia e noite, jejuou, buscou o Senhor, mas a resposta foi não. Se você não for maduro e colocar Deus na soberania dEle, acima de todas as coisas, você não vai mais querer saber dEle. Você vai virar as costas para Ele, porque você igualou aquela pessoa, aquela função, aquela posição, aquele lugar, você colocou acima do Senhor. Tudo que toma o nosso coração pode se tornar um objeto direto de adoração, e nós precisamos cuidar. Quantas pessoas se sacrificam exaustivamente, assim, se doam de uma forma tão grande a coisas, quando na verdade Ele cuida da gente enquanto a gente está dormindo. Ele tem tudo para nós. Isso aí não é para você parar de trabalhar não, tá? Fala para a pessoa lá, não é para parar de trabalhar não. Fala para ele aí, ó. Não é para parar de trabalhar, mas é saber escolher tempo correto para cada coisa. Não deixe que as coisas dessa vida sufoquem totalmente os seus relacionamentos, a sua leitura, a sua devoção ao Senhor. Não tenho mais tempo para nada, pastor. Está errado, tem alguma coisa que não está batendo, porque Ele te deu 24 horas, amém, queridos? Ele te deu 24 horas, separe o dízimo para Ele, do seu tempo, e você vai ver como Ele vai multiplicar as horas do seu dia, vai multiplicar. Lutero dizia o seguinte: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não dispensar a Deus 3 horas de oração, eu não vou conseguir realizar. Quem entendeu, diga amém. Muitas coisas para fazer, ore. Tem muita coisa para fazer amanhã? Já está preocupado com amanhã? Comece a orar hoje. Amanhã, quando você chegar, vai estar resolvido, para a glória de Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. O altar de Asclépio também atraía muita gente, pois ele era cultuado como o Deus da cura. Inclusive, seu símbolo era a serpente, que até hoje estampa os emblemas da medicina. Você já viu lá? E a serpente vem daqui.
Quando os romanos passaram a controlar Pérgamo, também foram construídos altares dedicados aos imperadores romanos. Por isso, Pérgamo era um importante centro da religião de Roma, onde o culto ao imperador era praticado com frequentes ofertas, sendo trazidas à imagem de César. O procônsul romano da cidade também tinha total autoridade para aplicar a plena capital entre os cidadãos. É para esta igreja que está nesta cidade, de idolatria, de culto, de sacrifício, de oferta e de incensos sendo queimados para outros deuses que não são deuses, não são. Ouvidos têm, mas não ouvem, olhos, mas não veem, pés, mas não andam, nariz, mas não cheiram, não emitem nenhum som, queridos. Nós temos um único Deus. Eu vou repetir isso, talvez você acorde. Nós temos um único Deus, um único Senhor, uma só fé, um só batismo, apenas um. Não dê a glória dele a ninguém. Provavelmente a igreja de Pérgamo também foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária na região da Ásia. Mas devido à sua morte, o apóstolo João também a assumiu, colocando seu discípulo Antipas como o pastor responsável por aquela comunidade. Os cristãos da igreja de Pérgamo se encontravam numa situação muito difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam idolatria e davam honra aos governantes romanos. Eram cristãos que amavam a Jesus, mas devido a estarem rodeados por ídolos, templos pagãos e forte perseguição do imperador e de seus simpatizantes, acabaram por tolerar certas práticas pecaminosas na comunidade e não condenar mais ações erradas dos governantes e da população em geral, certamente para que fossem aprovados pelos homens e diminuísse a perseguição sobre eles. Talvez lá no seu trabalho você vai ser cobrado por ser cristão. Talvez lá na faculdade você vai ser cobrado por ser cristão. Talvez lá nos seus negócios você vai ser cobrado por ser um cristão. Talvez lá no seu círculo de relacionamentos você vai ser cobrado lá por ser um cristão. Não negue a sua fé. Não negue a Jesus. Mantenha-se fiel a Ele. Não negocie a sua fé em Jesus por nada, por nenhuma função, por nenhum cargo, por nenhum dinheiro. Estamos falando disso. É sobre isso. Às vezes a gente olha para o texto bíblico e a gente quer mergulhar na geografia, na história, na filosofia, no conhecimento daqueles dias. Não mudou nada hoje, queridos. Não mudou nada. Nada mudou. A idolatria está aí, o adultério está aí, a fornicação está aí, a mentira está aí, a falta de caráter está aí, e nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de arrependimento. Jesus disse: arrependam-se. Quando eu e você fazemos uma reflexão, e daqui a pouco tem a ceia, que é a memória do corpo vivo de Jesus, que foi repartido por nós, isso deve nos levar a uma nova vida. Pela graça nós somos salvos, queridos. Nós não merecemos este favor, esta graça, mas Ele nos amou primeiro quando éramos pecadores. Quanto mais agora que você tem o selo do Espírito Santo aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ouça hoje. Não pense que é para o outro, não. Não pense que é para o seu pai, para a sua mãe, não. É você que está ouvindo. Deus quer você. E uma vez que você estiver entendendo o propósito para o qual Deus te chamou, as pessoas que estão à sua volta serão atraídas para a luz que está em você, para o sal que está em você. Deus quer usar a nossa vida. Vejam, Romanos 12, versos 1 e 2, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Romanos 12, 1 e 2.
Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar, vamos juntos? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é para cair na sedução do mundo, nas ofertas do mundo, nas oportunidades do mundo. É para dirigir a sua vida para o Senhor. Senhor, amanhã é segunda, dia 11 de novembro de 2024. O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim para amanhã, segunda-feira? Meus irmãos, se nós começarmos a mudar a nossa oração e não darmos uma agenda como pedintes ao nosso Deus, mas dizer assim: Senhor, olha, eu submeto tudo que eu tenho para fazer amanhã, para que a tua vontade se cumpra. Essa semana passada eu fiz um planejamento para segunda-feira, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Quem me conhece sabe que eu sempre inicio com se Deus quiser. Se Deus quiser. E assim eu estava naquele dia, se Deus quiser. De repente, era uma segunda-feira, teoricamente é a folga. Aleluia! Se tem uma coisa que o pastor não tem na segunda, é folga, irmãos. Tudo acontece na segunda. A gente vai fazer um pacto nessa manhã: ninguém morre mais domingo nessa igreja. Vai começar a morrer a partir de terça. Mas fato é que dois amados que estão vindo para a nossa igreja, ela perdeu o pai exatamente quando terminou o culto aqui. Eu soube, e eu, Raquel, Francisco, o Jorge e a Thaís e Rafael, nós fomos lá no sepultamento. Fomos lá. Depois, na volta, passamos aonde eu não posso falar aqui do púlpito, porque senão... Mas passamos no pastel. No pastel com caldo de cana. Quem já parou lá no pastel com caldo de cana? Isso, olha aí. Não estou sozinho, não estou sozinho. Mudou completamente a agenda, irmãos, porque nós não temos domínio e controle sobre nada, nem ninguém. Nós estamos vivos agora, é agora o momento do arrependimento, é agora o momento de olharmos para dentro, agora é o momento de reflexão, para ao sairmos daqui, continuarmos sentindo a palavra ainda firme na mente e no coração. Queridos, tudo que pregamos aqui é para a gente colocar em prática, tudo, não é para você sair daqui, nossa, que sermão maravilhoso. Não, eu quero que Deus mude a sua vida, transforme a sua vida, o seu comportamento, o seu pensamento. O que nós queremos é que Jesus seja Jesus na sua vida, Senhor. Nós não podemos ser complacentes com o pecado, nem acariciá-lo, porque isso vai te fazer cair. Nós não podemos olhar as coisas erradas e não, é só uma dosezinha, não vai fazer mal. Você já ouviu alguém dizer para você assim: olha, não, isso aí não tem nada a ver? Quem já ouviu essa frase? Não, isso aí pode, isso aí pode, isso aí pode. Queridos, Deus disse na sua palavra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Aprendam a escolher o melhor. É isso que ele está dizendo. O que é melhor para você? Um momento de prazer ou uma eternidade de alegria, prazer, sabor? O que você acha que é melhor? É agora estar assentado na mesa de Nabucodonosor, no Império Babilônico? O que é melhor agora para você? Ou é pagar o preço da fornalha? Se curva, está vivo. Quem se lembra disso? Quando a gaita de foles tocar, o violão tocar, a harpa tocar, o violino, quando o piano tocar, não tinha nem piano naquele tempo, né? Tocou essas coisas, todo mundo tem que se ajoelhar. A Bíblia diz que todo Judá, todo mundo que estava lá, ajoelhou. Sabe por quê? Se não se ajoelhasse, ia ser jogado na fornalha. Mas um tal de Ananias, um tal de Misael, um tal de Azarias,
eles ficaram em pé. E eles disseram para Nabucodonosor: fique sabendo, ó rei, ainda que, repita comigo, ainda que o nosso Deus não nos livre da fornalha e da tua mão, fique sabendo, ó rei, nós não vamos nos ajoelhar diante da sua estátua. Aí quando eles falaram isso, aquece 7 vezes mais. Aquece. Vamos ver se eles não vão agora se curvar. Queridos, o que está por vir para os próximos anos, quem já está percebendo que a fornalha está aquecida? Quem está percebendo isso? Você está percebendo que a fornalha está aquecida? Pois é, preparem-se, porque ainda vai ficar mais aquecida. E você vai ser instado a confessar ou a negar que é de Jesus. Não tenham medo do que vocês vão passar. Sejam fiéis, mesmo que isso te custe morrer, e você vai receber a coroa da vida. Sejamos fiéis ao nosso Deus. Jesus elogia a igreja de Pérgamo por manter a fé nele e não aceitar se render a nenhum outro Senhor além dele. Essa postura de fé em Cristo e a obediência a ele eram tão louváveis que inclusive o pastor Antifas, ao não aceitar se prostrar em adoração ao imperador romano, acabou sendo lançado em uma fogueira, onde foi morto, fazendo parte da lista dos mártires cristãos mais famosos da história eclesiástica. Mesmo com a morte de seu pastor anos atrás, tal igreja continuou firme e forte na fé em Jesus e se mostrou perseverante em seguir a Deus e confiar em sua salvação. Porém, toda a sua fé, coragem e ousadia passadas não tirava o fato de que eles estavam no presente em dívida com o Salvador no que dizia respeito à santidade, pureza e relacionamentos pessoais. Assim como Éfeso, uma nova geração se levantou e não estava perseverando como seu pastor no passado. Nenhuma queda, e eu vou repetir isso pela terceira vez, nenhuma queda de cristão acontece da noite para o dia. A gente vai se afastando da Bíblia, se afastando da oração, se afastar da igreja é o próximo passo. E o pior, a gente vai se afastando de Deus, vai perdendo o brilho, vai perdendo as propriedades do sal, e a gente vai se tornando mais endurecido, mais fragilizado, e as coisas do mundo começam a ocupar mais espaço do que as coisas de cima, e quando você vai ver, você já está relativizando um monte de coisas, e você se esquece da pureza, e você se esquece da santificação, e você se esquece do seu compromisso com o seu irmão, e você vai se afastando. Hoje é dia de você voltar, meu irmão, voltar à vida devocional ativa, lendo a sua Bíblia, orando, jejuando, buscando o Senhor, orando pelos seus irmãos, orando pela sua casa, orando pelo seu pai, orando pelo seu trabalho, orando pelos relacionamentos, sendo um missionário. Vocês que se batizaram hoje, missionários, arautos do reino que os tirou das trevas, do reino de Jesus. Hoje é o dia para pensarmos nessas coisas. Hoje é o dia para nos rendermos totalmente à vontade do Senhor. Devido às suas tolerâncias de práticas erradas, para não perder a aprovação das pessoas e diminuir sobre eles as perseguições, a igreja de Pérgamo se tornou a legítima igreja mundana. Podia tudo, podia adorar o imperador, podia praticar atos imorais, ilícitos, e só é ilícito em atos imorais, prostituição, adultério, lascívia, avareza, podia tudo. O pecado não é uma coisa só, não. Um pecado chama outro pecado, um abismo, outro abismo. Você começa com uma pequena mentira e no final você está pior que Satanás já, você já está tomando o lugar dele no inferno.
E quem mente uma vez, queridos, precisa mentir de novo para reforçar aquela mentira. E você vai dando desculpa. E você vai achando que aquilo ali é normal, todo mundo faz. Já ouviu essa frase? Mas todo mundo faz. Ah, eu fui numa igreja que não tem problema nenhum. Vá para lá, fica lá. Aqui tem problema. Amém, irmãos? Aqui a gente não vai negociar, não. O que é puro é puro. O que é santo é santo. O que é verdade é verdade. Se você quiser viver na igreja com práticas do mundo, não é aqui que você vai ficar. Aqui você vai passar mal. Todo domingo é uma dose dessa. Amém? Quem está com a língua suja tem que lavar. Amém, queridos? Amém. Quem está com a mente distorcida tem que colocar no lugar certo. Se nós não olharmos para Pérgamo, olhando para a nossa vida, se nós só olharmos para Pérgamo como uma brilhante mensagem dela para nós hoje, não é a minha não, da igreja, da palavra de Deus para nós hoje. Se você sair daqui só assim, não vai adiantar. Façamos hoje a oração de Davi. Senhor, vê se há em mim, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho verdadeiro, da honestidade, da pureza. Ao invés de influenciar o mundo, estava se deixando influenciar por ele. Ao invés de combater com veemência os pecados da cidade, fazia um pouco caso e vistas grossas para os atrair mais facilmente. Tem muitas igrejas aqui, infelizmente, fazem assim, e não serem atacados por eles. Jesus, tomem nota disso, Jesus expôs o pecado daquela igreja. Não importa se a igreja está onde está, ela tem que manter-se fiel, viva, eficaz na transmissão e na vivência deste reino. Não importa onde ela está. Ah, pastor, é porque lá onde eu trabalho, olha, é uma coisa só, então é assim mesmo. Eu tomei a forma do que estão lá. Está errado, irmão. Quando você chegar lá naquele ambiente, as pessoas têm que falar assim, ó, para de falar aí, porque chegou Lucas. O Lucas não gosta disso. O Lucas fica sério quando vê essas coisas. Quando a gente observa, ele não gosta. Vamos parar. Alguém já fez isso quando você chegou? Ó, é isso aí. Marque o seu quintal. Cheguei. Chegou a luz, as trevas se escondem. Chegaram as trevas, você também se torna trevas? O cristão é diferente. Por isso que a Bíblia vai dizer que o caminho é estreito. Lá em Betel, o corredor vai ser um pouquinho mais largo, amém, irmãos? Lá a gente vai poder colocar até 2 metros de corredor. Mas vou usar aqui a Piban Centro hoje, não é? Olha o corredor como é estreito. Não passa 2. Para o céu também é assim, irmãos. É apertado e estreito o caminho que conduz à vida. Mas é melhor você entrar na fila e esperar a sua vez. É melhor. É isso que Deus nos chama. Jesus expôs o pecado. A igreja de Pérgamo foi condenada por Jesus por ter essa postura de amizade com o mundo. Pois assim como o povo de Israel se deixou levar pelos ensinamentos do falso profeta Balaão, que fez com que eles se relacionassem com mulheres de outros povos e adorassem os seus ídolos, os cristãos de Pérgamo também estavam se tornando ecumênicos, ou seja, aceitavam todas as religiões e não falavam nada contra suas idolatrias e pecados. Uma vez uma pessoa me disse assim, uma pessoa muito piedosa, uma pessoa muito boa, aí falando das coisas boas que estava fazendo, ela disse assim, David, mas todos os caminhos levam a Deus, né? Quem já ouviu essa frase? Você já ouviu essa frase? Aí eu fiquei olhando firmemente. Mas não é verdade, pastor? Todos os caminhos não levam a Deus? Não. Só há um caminho. Quem é o caminho, irmãos? Só há um caminho. Só há um caminho, Jansen. Jansen ou Jansen? Jansen. Só há um caminho. Naquele dia, aquela pessoa recebeu o Evangelho. Um dia ela vai tomar a decisão dela.
mas você não pode compactuar com as frases de efeito do mundo. É tão bonito, né? Todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Jesus disse que os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Ele é o único. Ele é o caminho. Aceitavam todas as religiões e não faltavam nada, e não falavam nada contra suas idolatrias e pecados. Jesus também os condenou por seguirem os ensinamentos dos nicolaítas. Falando um pouquinho antes sobre o que Balaão fez. Balaão, vocês se lembram? Quando se lembra de Balaão? Lá em Números. Leia depois o livro de Números. Balaão, ele foi convocado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Quem está se lembrando aí? Está vindo sim? Isso. À medida que você for se recordando, você vai, agora eu lembrei. E Balaque ofereceu dinheiro a Balaão. Balaão amaldiçoou o povo de Israel. E eles subiram. Quando chegou lá em cima, Deus falou para Balaão: Balaão, você só vai falar o que eu te mandar. Quando Balaão abria a boca para amaldiçoar, vinha só bênção. Vinha só bênção. Só bênção, 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 bênção. Aí Balaque falou assim: rapaz, eu te mando amaldiçoar e você só está abençoando. Pois é, eu só posso falar o que Deus manda eu falar. Agora, eu tenho uma estratégia, essa não falha. Queridos, prestem atenção: o diabo não pode te tocar. Amém? Estamos fechados nessa doutrina? O diabo não tem poder nenhum para te tocar, mas ele sabe quais são as nossas fraquezas. Sabe o que Balaão falou? Ele ensinou a Balaque: bota mulheres, eles têm uma tendência à idolatria, e eles vão se deitar, e eles vão festejar, e eles vão beber, e assim a gente vai enfraquecer. Sabe o que aconteceu? Balaque não perdeu tempo, botou mulheres lindas lá no meio daquele deserto, dança, bebida. Os homens de Israel foram. Sabe o que começou a acontecer lá no arraial, onde estavam Moisés e os demais? O povo começou a enfermar, a adoecer e a morrer. Moisés falou: Senhor, o que está acontecendo? O povo está morrendo, o que está acontecendo? Deus disse: há prostituição, há pecado, há mundanismo no meio do povo. Moisés foi lá, levantou um altar ao Senhor, pediu pelo povo para Deus não exterminar o povo. Esse é o papel do pastor, esse é o papel do líder. Ele pediu para não exterminar. Sabe o que Deus colocou no coração do filho de Arão, na verdade neto de Arão, que agora me fugiu a memória aqui, o neto dele, que foi levantado, o Espírito de Deus entrou nele. Ele foi lá e matou Cosbe, que era sacerdotisa. Matou, atravessou-lhe a lança. Quando fez isso, querido, sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou curado. Deus não compactua com o pecado. Ele não gosta do meu pecado e nem do seu, porque o pecado gera morte, distanciamento dele. Se nós prestarmos atenção à igreja de Pérgamo, nós vamos nos arrepender. Infelizmente, a igreja de Pérgamo era tão cheia de fé, coragem, manifestação de poder espiritual, estava se deixando levar pela tolerância de falsos ensinos e pela prática de atos pecaminosos e imorais, fazendo do mundo um verdadeiro amante, com o qual traía diariamente o seu noivo Jesus. Tal igreja era como o conhecido cristão Raimundo. Quem conhece o cristão Raimundo? Pé na igreja e pé no... Está aqui agora, mas já está planejando as coisas erradas que vai fazer quando sair daqui, ou logo mais à noite. Prestem atenção, queridos. Jesus expôs o pecado. Jesus chama a igreja ao arrependimento. Jesus, ele não nos expõe para nos envergonhar, ele expõe para nós nos arrependermos para a vida. Jesus era aquele que tinha na mão uma espada afiada de dois lados, ou seja, sua palavra que quando obedecida atrai bênçãos, mas quando desobedecida atrai maldições, e ela estava avisando, e ele estava avisando a igreja de Pérgamo para que se arrependesse de seus pecados e seu relacionamento com o mundo, antes que sua espada os condenasse completamente. Jesus sabia que os cristãos de Pérgamo estavam vivendo
em uma cidade onde o próprio Satanás estava vivendo devido a templos erguidos à adoração de Zeus, do imperador romano e de Asclépio, que para eles era o deus da cura, onde sua estátua com uma cobra enrolada em seu bastão era muito adorada e venerada. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 4, eu leio para vocês. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O evangelho já foi revelado a você, meu irmão. Se o evangelho ainda está oculto para alguns, é porque ainda o adversário coloca sobre eles uma venda nos olhos, no entendimento, e eles não podem enxergar, como você e eu estamos enxergando hoje, com tanta clareza, que somos filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, que a palavra de Deus faz reverberações internas tremendas na nossa vida. Isso aí, queridos, testifica que você é filho de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo e te convencendo, não. Você tem isso dentro de você. Você sabe que você mudou. Você sabe que você recebeu uma palavra. Você sabe que você tem uma garantia eterna de Jesus. Isso não sou eu que estou falando. Você tem. Tem ou não tem? Quem tem, levanta a mão. Levanta a mão aí. Eu tenho. Eu recebi mesmo. Eu recebi. Eu acreditei. Eu confessei. Me batizei. E estou seguindo firme. Então, o evangelho está nítido para mim e para você. Jesus sabia que morar em uma cidade tão idólatra poderia explicar suas lutas e tentações, mas jamais justificar seus pecados e tolerâncias, pois o poder que o Espírito Santo oferece, tomem nota disso, faz um cristão ficar firme espiritualmente em qualquer cidade que ele morar, independente do ambiente carnal e satânico que ali pode haver. Nós somos luz em meio às trevas, irmãos. Nós somos cordeiros no meio de lobos. Nós fomos chamados por Deus para a luz. É por isso que você é tão perseguido, maltratado, não entendido. Mas há um que te entende, que te compreende. Ele se chama Espírito Santo. Você não vai ser discernido por quem está lá fora. Você só vai ser discernido por quem tem o Espírito que está em você. Cuidado com os que te fazem cair. Apocalipse 2:5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. A internet está enganando você? Seus amigos estão te seduzindo? Ideologias, youtubers, jogos, influencers. Quem é que está influenciando a sua vida? Eu espero que Jesus passe a influenciar mais a sua vida. Jesus faz promessas. Eu estou encerrando com isso. Ele aponta o nosso pecado para que a gente se arrependa. E aos que se arrependem, as promessas dele vêm atrás, correndo. Jesus promete que Ele sempre os alimentará espiritualmente através de sua presença, buscada em oração e de sua palavra, através do estudo da palavra. Não apenas ouçam, queridos, confiram na palavra, se é isso mesmo que o pastor Cândido está dizendo. Confira, vai lá, leia a Bíblia, anote os versos que eu estou citando aqui, vai lá na sua Bíblia, confira se é isso mesmo. Não fique apenas ouvindo, seja um bereano, vê se está certo mesmo. E faça isso também com aqueles que você escuta. Eu não pastoreio essa igreja sozinho, não. Tem um monte de gente pastoreando vocês também. Quando vocês ligam lá no YouTube, ou no Spotify, ou seja a sua rede social predileta, você vai colocar em alguém que está falando alguma coisa. Não há problema nenhum em que você ouça outros pregadores, não. Mas quando você gostar muito dele,
Fala assim, pastor, estou gostando de fulano de tal. Aí eu vou dizer para você, ó, cuidado com isso, 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 isso e isso, que pode te confundir, porque nós batistas não acreditamos nisso, 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 nisso e nisso. Avalie se você quer permanecer aqui ou se você quer ir para lá. Quem está entendendo? Diga amém. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma única Bíblia, uma única fé, uma só doutrina. Não adianta a gente imaginar que a gente vai ter unidade, comunhão com quem pensa diferente. É pensamento comum, é todos entendendo a Bíblia como ela é, pelo menos para o nosso grupo. Amém, queridos? Mas pastor, as outras religiões também não estão salvas? Estão salvas, irmão, porque a salvação é pela graça. Mas se você tem que escolher alguém para ouvir, escolha o seu pastor. Amém? Ah, pastor, eu estava ouvindo fulano de tal, é diferente do senhor. Eu falo logo, vá, que eu tenho certeza que depois eu vou voltar. Queridos, se a Bíblia é a palavra de Deus, e só existe uma exegese e uma hermenêutica para interpretá-la, é impossível, queridos, que sabendo dessas coisas, a gente vai se dobrar, só para ter mais gente aqui. Para ter mais gente aqui. Vem aí o culto da prosperidade. Aleluia! O Deus do ouro e da prata vai derramar bênçãos sobre a sua vida, toda segunda-feira às 19 horas. Vai encher ou não vai? Vai ou não vai, irmãos? Até você vai vir. Segunda-feira, 19 horas, prosperidade. Agora, Deus condena a prosperidade? A prosperidade vem dele? O que ele não quer que vá? Seu coração pertence a ele. Não adore as riquezas. Queridos, eu vou ter que adiantar. Façam assim, ó. Então vamos lá para o final. Agora eu vou para o final mesmo. Vamos lá. Lições de Pérgamo. Jesus condena a idolatria. Repita comigo. Jesus condena a idolatria, seja ela qual for. Jesus deve ser o único adorado entre aqueles que professam a sua fé nele. Ninguém, nenhum bem pode ocupar o senhorio em sua vida, a não ser Jesus. Portanto, não idolatre seu cônjuge, filhos, netos, amigos, partido, líder, seja o que for. Nada disso. Isso está lá na carta de Pérgamo. Em segundo lugar, mantenha-se firme nas provas da vida. Aflições vêm, lutas vêm, perdas vêm, perseguições vêm, prisões virão, mas mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme na fé. As tribulações da vida são a forma que Deus se utiliza para nos conduzir a uma fé robusta, madura e permanente nele. Apenas por meio da prova alguém pode se dizer aprovado. Não é, Maria Inês? Como é que você vai dizer que está aprovado se você não fez a prova? Não há quem seja aprovado sem prova. Tem que preencher lá, tem que fazer. Não é isso, Ana? Não é isso, Fabiana? Tem que fazer a prova. Aí o professor vai lá, corrige e vai dizer assim, ó, aprovado. Então Deus, Ele te leva para provações, mas Ele vai estar com você. No final Ele vai dizer assim, ó, bem-estar, servo bom, fiel. Foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Mantenha-se firme nas provas da vida. Em terceiro lugar, reconheça seus pecados. Não os ignore. Reconheça. Eu não trato meu esposo como deveria. Eu não trato a minha esposa como ela merece. Eu não estou sendo legal com a minha mãe. Realmente eu preciso melhorar nisso aqui. Pergunte a quem está morando com você se tem alguma coisa que você possa melhorar. Pergunte. Talvez você não saiba. Eu não sou louco perguntar para Raquel, mas estou te pedindo para perguntar a quem vive com você, se há alguma coisa que você pode crescer, que você possa melhorar. Reconheça seus pecados, não os ignore.
Escrevendo a sua primeira epístola, o apóstolo João afirmou que se confessarmos, quem sabe? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em quarto lugar, queridos, fuja do dia do juízo de Jesus hoje. Fuja do dia do juízo de Jesus hoje, porque o dia vai chegar. Ele disse que vai chegar. Então tem que fugir quando? Hoje. Porque nós não temos o amanhã, nós só temos o agora. Vejam, há uma relação de seres humanos que não poderá entrar no céu em razão de suas práticas carnais, reprováveis. Estas práticas comuns aos que estão no mundo não podem permanecer entre o povo de Deus, povo que viverá a eternidade com Ele. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você foi lavado. Em último lugar, creia nas promessas de Jesus para a sua vida. Creia. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca. Nós temos uma pedrinha branca. As pessoas, quando nasciam naquela geração, naquele tempo, elas recebiam uma pedra, e lá na pedra tinha gravado o nome e o sobrenome do pai. Então cada um carregava. E os escravos também tinham uma pedrinha branca. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês são meus filhos, eu tenho uma pedrinha branca para vocês. Vocês me pertencem. Vocês me pertencem. A presença reveladora de Cristo, a árvore da vida, segundo a vontade do Pai, será dar a todos nós a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Não é um momento não, queridos, é uma eternidade com Ele. Não é um momento de prazer nesta vida não, é alimentar-se da árvore da vida para sempre, é ceiar com Jesus para sempre, é estar na presença de Jesus para sempre. Confie nas promessas dEle. O último verso, Josué 21:45, eu quero que você leia esse verso comigo. Josué, peça aos diáconos, por favor, para estarem servindo. Todos vocês que são batizados já, eu vou servir vocês, ter esse privilégio de servir vocês. Quero que vocês guardem esse cálice, tá bom? Esse cálice, vocês vão guardar. Queridos, vamos ler juntos? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O que Ele prometeu para você, meu irmão, e para mim, vai se cumprir. Fale para o teu irmão assim, ó, fica firme, não desanima não, fica firme. Quando você se sentir atraído por alguma coisa, fala comigo, não deixe que o adversário leve vantagem sobre a sua vida.